Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria. Através da sua Rádio Emboabas, mais informação, FM 92,7, mais uma edição do programa A Voz da Paróquia de São João Bosco. Evangelizando pelas ondas do rádio todos os sábados, desde 15 de abril de 1989. Por idealização da inesquecível Dona Adelina Costa Aquino, do saudoso Zé da Silva Terra e do estimado Padre Gregório Batista. Seu nome nas almas eterno será Dom Bosco. No oferecimento exclusivo da Livraria da Paróquia de São João Bosco, Centro de Educação Psicomotora, Banho e Tosa Estúdio Pet, Confecção João 23, Crematório e Plano Funerário do Grupo Resende, Disque Cerveja Santa Rita, Ferragem União Limitada, Espaço Corpo Estúdio, Fisioterapeuta Lucilene Rita, Fonoaudióloga Lilian Santos, Livraria Estela Matutina e Supermercado Agostinho. Produção e apresentação, Lauro Lino dos Santos e família. Procuração, Sônia Maria dos Santos. Supervisão, Padre Ricardo Sávio Sacramento, reitor e pároco de São João Bosco. É assim a geração dos que procuram o Senhor, o Salmo 23, o Salmo da entrada do templo. Caríssimos ouvintes do programa A Voz da Paróquia de São João Bosco, uma boa tarde a todos, participando com vocês, Padre Nélio. Novembro se inicia nos convidando a continuar em missão que nos leva à santidade e a compreender a eternidade da vida. O chamado à santidade nos põe a caminho. O caminho do céu, a ressurreição, nos propõe como entrada à santidade. Que assim o façamos na escola de Nossa Senhora. Quanto aos fatos, meditar sobre eles, trazê-los ao coração. O Deus de Jesus é um Deus diferente e quer fazer gente diferente no mundo. Sua diferença é que, sendo santo, nos quer diferentes, bem diferentes, nos quer santos e santas. Por isso convida a todos para assumir aqui e agora esse desafio de santificação. A plena resposta de quem não escuta esse chamado é: isso é impossível em nosso tempo. Ou ainda, não sou capaz disso de jeito nenhum. O descompromisso arruma a desculpa da impossibilidade. É triste, mas encontramos isso entre nós. No entanto, o Senhor continua a nos provocar com seu convite inusitado: sede santos, porque eu sou santo. A proximidade do Filho com o Pai o faz chamá-lo de Abá. Será que estamos dispostos a entrar nessa fileira dos que se alinham com o Abá? Aí está a grande possibilidade de se fazer uma revolução no mundo e ninguém poderá contê-la. A revolução do amor santificador contagia e ninguém poderá detê-la. São muitas as ideias de Deus no mundo, tanto na história como no coração das pessoas. Até quem tenha criado o seu Deus conforme seus interesses, principalmente o econômico. O Deus mercado está presente ao alcance de nossos olhos. Mas há um Deus, o Deus verdadeiro, que é o Deus de Jesus. O Deus de Jesus é Abá, Pai, para o qual foi fidelíssimo e jamais deixou de ouvi-lo e obedecê-lo. Qual é o segredo de Deus para conosco? É nos ensinar a chamá-lo de Pai e nos convidar a ser do jeito dele, como ele o é. Jesus é Deus, é Redentor, é o Cordeiro imolado e imaculado, é presença salvífica e não teve medo nem receio de lançar-se inteiramente como dom de serviço à defesa da vida. Estende a mão para o leproso, o pobre, o pecador e o desprezado no mundo. Nos lembra a velha canção:
Seu nome é Jesus Cristo e passa fome e grita pela boca dos famintos. E a gente, quando o vê, passa adiante. Melhor que trabalhasse e não pedisse. Entre nós está e não o conhecemos. Entre nós está e nós o desprezamos. O Deus de Jesus não está preocupado com os guarda-roupas das sacristias por aí. Meia igreja, essa igreja é feita de mármore e material nobre. Ele está preocupado se o evangelho tem lugar em nós, se o pobre, o abandonado, o desprezado tem vez e voz junto de nós. Igrejas bonitas são importantes, no entanto, mais importante é o irmão ou a irmã que são templos de Deus. Será que estamos dispostos a sermos diferentes? O Deus de Jesus nos chama à santidade. E para sermos santos só será possível se formos semelhantes a Jesus, pois ser igual é mesmo impossível. A salvação é destinada a todos e em Cristo todos podem alcançá-la. O caminho da salvação é o da santidade. Nele fica o convite para iniciarmos este mês caminhando em exercícios que propõem santidade diária. Também na Diocese é o mês da conscientização do dízimo, retribuir ao Senhor o que Ele, de fato, por nós tem feito, nos tem oferecido no dia a dia. O dízimo é o reconhecimento, a gratidão do muito que Deus tem feito por nós. Isso derramou em nós o seu Santo Espírito, quer nos provocar em seus caminhos, quer nos propor uma vida justa, agradável e quer, pelo nosso testemunho, que de fato nos santifiquemos uns aos outros pelo exemplo da vida com simplicidade. Assim, neste programa, nós continuamos sempre emanados a todos que nos acompanham, a toda a equipe que o prepara. Com Dom Valdemar, continuamos a rezar por tantos e todos que estão aí passando momentos difíceis, momentos de calvário, momentos de luto, tanta forma de enfermidades, os terremotos, as guerras, as secas, as águas, as enchentes, a força da natureza, nos questionando naquilo que fazemos, naquilo que vivemos. Mas confiemos no poder da oração, clamemos a Deus, Abá, ó Pai, para que nos ajude, defenda-nos e nos encoraje para a longa jornada da vida. Então, entre meios ao convite da santidade e a meta final, a ressurreição, que de fato, missionários do nosso tempo, discípulos de qualquer hora, sejamos igrejas vivas a construir entre nós o amor de Deus. Agradecemos sempre ao dom da vida, no último dia 2, Lucilene do Lauro, a Vânia, minha prima, lá na comunidade da Prainha, tantos agradecendo aí a força e o dom da vida. Que o façamos sempre com a coragem do caminho. Santidade é mesmo viver na graça de Deus com a própria vida. É no aqui, no hoje de nossa história que o nosso Deus nos quer mais santos, mais ousados na fé, corajosos na esperança e muito mais fecundos na caridade. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, presente a glória de Deus, do glorioso São José, invocando aqui o apóstolo São Judas Tadeu, também Santa Rita de Cássia. Nesse final de semana, todos os santos e santas de Deus sobre você, nosso ouvinte, sua casa, sua família, a você que nos acompanha diariamente pela força e coragem do caminho, acompanhe a todos a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Grato pela oportunidade do programa. A todos, um abençoado final de semana. Fiquemos na paz de Deus. Queridos irmãos e irmãs, devotos de São João Bosco, nossa Auxiliadora, ouvintes do programa, o Santuário São João Bosco,
e da Rádio Emboabas. Bom dia, louvor e gratidão a Deus pelo dom da vida. Queremos mais uma vez rezar para todos e ao mesmo tempo agradecer a Deus por mais um dia, um mês que concede em nossa vida. Estamos no mês de novembro, o mês do Cristo, Rei do Universo. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim simultaneamente. O centro do ano litúrgico é Jesus Cristo, Rei do Universo. O anúncio e a realização do reino ocupam a sua vida. Jesus salvou a si mesmo, salvando a todos. 1 Timóteo, versículo 2, capítulo 2, versículo 6, e disse ainda: quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Marcos 8, versículo 35. Também queremos viver o mês de novembro, a começar pela santidade ao pé da porta, como diz o Papa Francisco, Gaudete et exsultatio missa. Também estamos no mês dos mortos, rezemos pelos nossos falecidos, a sua ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, e a quem vive em mim, viverá eternamente. João 11, versículos 25 a 26, disse Jesus. Eis os pensamentos do coração de Jesus, que permanece ao longo das gerações: libertar da morte todos os homens e conservar a vida em tempo de penúria. Salmo 32. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. No prefácio da missa do Sagrado Coração de Jesus, encontramos o seguinte conteúdo: elevado na cruz, entregou-se por nós com imenso amor. E de seu lado aberto pela lança, fez jorrar com a água e o sangue os sacramentos da Igreja, para que todos, atraídos ao seu coração, pudessem beber com plena alegria na fonte salvadora. Por essa razão, agora e sempre, nos unimos à multidão dos anjos e dos santos, cantando, rezando a uma só voz. Também rezemos pelo Papa Francisco, para que, no exercício de sua missão, continue a acompanhar na fé o rebanho a ele confiado, com a ajuda do Espírito Santo. Façamos a oração ao coração de Jesus. Senhor, experimenta a tua passagem, e a tua passagem vai ressuscitando tudo em mim. Tu passas no sentido da vida, e a vida vai virando luz. Tu passas nas encruzilhadas da dúvida, e a dúvida vai despertando a fé. Tu passas nos momentos de luta, e a luta vai gerando energia. Tu passas nas surpresas do encontro, e o encontro vai solidarizando o compromisso. Tu passas na palavra amiga, e a amizade vai falando de ti. Tu passas na cruz que incomoda, e o incômodo vai descobrindo a identidade. Tu passas no gesto generoso, e eu sou aprendendo a servir. São trevas que se iluminam, são esperanças que desabrocham, são laços que unem, unidos a ti, Senhor, é Páscoa dentro de mim. Sagrado coração de Jesus, em vós confio. Jesus, nosso humilde coração, fazer nosso coração semelhante ao vosso. Nós vos amamos, Sagrado coração de Jesus, fazer que vos amemos cada vez mais.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nosso abraço, até a próxima, se Deus quiser. É Padre Silvio, vigário paroquial do Santuário Nossa Nazaré Nazareno. Grande abraço. Saudações, caros ouvintes, tudo bem com vocês? Aqui é o Padre Ricardo e estamos no programa A Voz da Paróquia de São João Bosco. Nosso comentário da liturgia de hoje vai para a solenidade de Todos os Santos. Dia 1º de novembro, juntamente com toda a Igreja, celebramos o Dia de Todos os Santos, uma ocasião especial para homenagear e lembrar de homens e mulheres que escolheram seguir Jesus. A Igreja no Brasil transfere essa solenidade para o domingo seguinte. Por causa disso, estamos celebrando o Dia de Todos os Santos neste domingo. Este é um momento significativo em que celebramos a união dos santos que, ao longo da história, dedicaram suas vidas a Deus e se tornaram exemplos de virtude e amor. Nesse dia, a Igreja nos lembra que todos nós somos convidados a buscar a santidade e a nos aproximarmos de Deus, a escolher seguir as palavras e atitudes de Jesus. A primeira leitura, tirada do livro do Apocalipse, mostra que as primeiras comunidades cristãs sofreram muitas perseguições. Essas perseguições fizeram grandes estragos. Por causa disso, essas comunidades iriam desaparecer? A leitura diz que não, e diz que as visões do profeta cristão, autor desse livro, trazem uma mensagem de esperança nesta provação. Ele usa uma linguagem codificada, que evoca Roma como perseguidora dos cristãos, chamando-a de Babilônia. A revelação proclamada no livro mostra a vitória do Cordeiro. O próprio Cordeiro de Deus foi imolado, mas é o Cordeiro da Páscoa definitiva, o ressuscitado. Ele transformou o caminho de morte em caminho de vida para todos aqueles que o seguem, em particular pelo martírio. E eles são numerosos, participam doravante ao seu triunfo numa festa eterna. A segunda leitura, tirada da primeira carta de São João, fala de uma mensagem de esperança. Essa mensagem responde às nossas perguntas sobre o destino dos defuntos. O que aconteceu com eles? Simplesmente desapareceram dos nossos olhos? O que acontecerá conosco depois da nossa morte? A resposta a essas perguntas vem de Deus. Se Deus, no seu imenso amor, faz de nós seus filhos e filhas, Ele não pode nos abandonar, pois em Jesus vemos o futuro que nos aguarda, pois o Senhor Jesus nos conduz à pertença à família divina. Seremos então semelhantes a Ele. No Evangelho, nós temos as bem-aventuranças. Elas revelam a realidade misteriosa da vida em Deus, iniciada no batismo. Quem não tem fé pode ver a vida de forma muito pessimista, ou seja, viver é passar pela pobreza, pelo sofrimento, pelas privações, pelas injustiças, pelas perseguições. Viver é fazer parte de um mundo de violência e de lucro desonesto. Tudo isso aparece como negativo e parece que o ser humano está afadado ao fracasso e à morte. Mas o que pensa nosso Senhor Jesus Cristo? Ele, pelo contrário, proclama felizes todos os seus amigos que passam pela pobreza, pelo sofrimento, pelas provações, pelas injustiças, pelas perseguições, pois Ele os consola, os alimenta, os chama de filhos de Deus,
os introduz no reino e na terra prometida. A solenidade de Todos os Santos nos abre o espírito e o coração para as alegrias da ressurreição. O que aconteceu com Jesus acontece também com seus filhos e filhas amados. Aconteceu com nossos antepassados na fé e acontecerá igualmente com todos nós, porque o Senhor Jesus disse que quem vive e crê nele nunca morrerá, mas terá a vida eterna. Ouçamos: o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 5, versículos de 1 a 12. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caros ouvintes, justamente o contrário do que poderíamos pensar, Jesus proclama que os pobres são aqueles que são felizes. Com a vinda do reino, que é a vida e a justiça e a vontade de Deus, todos os pobres serão libertos da escravidão e serão chamados à vida eterna. Mateus enumera 8 bem-aventuranças, mas a primeira é a locomotiva do trem que puxa as outras 7, ou seja, puxa os outros 7 vagões. Quem é que vive na aflição é manso, tem fome e sede de justiça, sabe sofrer com os outros, tem consciência reta, procura a paz, é perseguido por buscar a justiça, é insultado e perseguido, caluniado e marginalizado. É o pobre. Todos os pobres do mundo, vítimas dos poderes que não querem repartir os bens e os privilégios que Deus destinou a todos e pertencem a todos. Os pobres têm ao seu lado Deus e Jesus. O reino já lhes pertence. Quando no mundo reina a justiça, os pobres se sentem libertos e começam a gozar a felicidade que Deus quer para todos. Mateus não fala apenas de pobres, mas de pobres em espírito. O que significa isso? Mateus está falando daqueles que descobrem a sua verdadeira condição diante de Deus. De fato, para vivermos, dependemos primeiro de Deus e depois de todos os outros, nossos semelhantes. Dependemos de relações. Os poderosos pensam que podem comprar tudo ou conseguir tudo com seu dinheiro e prepotência. Estão muito enganados. Poderão ter tudo e conseguir tudo o que imaginam, mas não terão liberdade e vida, que é o que inconscientemente queriam, e acabarão frustrados. O pobre não. Ele sabe que a vida e a liberdade dependem da partilha e da fraternidade. Sabe que a felicidade está em repartir o que se tem e o que se é. Isso é a justiça que Deus quer. Partilha dos bens e partilha da liberdade para todos, juntos, construirmos o futuro da vida humana. Então é muito importante, meus irmãos e minhas irmãs, termos consciência disso. O Dia de Todos os Santos
É um momento de celebração e reflexão sobre a grande família que é a Igreja, ou seja, somos todos nós. É uma jornada que todos os fiéis podem trilhar e que a vida dos santos serve como um farol de inspiração e esperança. Assim, no celebrar este dia, não apenas homenageamos os nossos amigos, mas também reconhecemos a busca pela santidade que existe em cada um de nós. Não nos esqueçamos disso. Eu gostaria apenas de avisar que temos um número novo de telefone fixo na Secretaria Paroquial. É o número 3373-3040. Abraços, obrigado e abençoe-vos Deus Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Até o próximo programa. Chegamos ao final da nossa apresentação de hoje. Agradecendo a gentileza de sua audiência e do apoio financeiro da Livraria da Paróquia São João Bosco, Centro de Educação Psicomotora, Banho e Tosa Estúdio Pet, Confecção João 23, Crematório e Plano Funerário do Grupo Resende, Disque Cerveja Santa Rita, Espaço Corpo Estúdio, Fisioterapeuta Lucilene Rita, Fonoaudióloga Lilian Santos, Livraria Estela Matutina e Supermercado Agostinho. Ao saudoso Orival Gonçalves de Andrade, Dona Zezé, Dona Meire e Dona Sueli, ao Daniel e Bruno Mazona, gratidão pelo horário na emissora. Ao pessoal do estúdio, escritório e transmissão, nosso muito obrigado. O ótimo final de semana para todos e até o próximo sábado, se Deus nos permitir.